Na noite de quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desistiu de ser candidato à presidência da República, o que não significa que o PSD tenha desistido de ter um candidato à presidência. De acordo com o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, esse projeto segue firme. E o nome que o PSD planeja lançar como candidato à presidência da República é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em conversa com a gente, Eduardo Bertaioli cravou de 0 a 10 a chance de Eduardo Leite vir para o PSD é 9,5, segundo ele. Vamos lembrar, Eduardo Leite é hoje filiado ao PSDB, disputou as prévias do partido para a escolha do seu candidato à presidência e perdeu para o governador de São Paulo, João Dória, que patina feio nas pesquisas eleitorais. Agora, Eduardo Leite negocia a opção de sair candidato à presidência pelo PSD. Logo depois que Rodrigo Pacheco anunciou a sua desistência, especulou-se que estava, na verdade, aberto o caminho para que o PSD negociasse um apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia era a seguinte, né? O PSD apoiaria Lula para a presidência e, em troca, o PT daria apoio à pretensão agora de Rodrigo Pacheco de disputar um novo mandato no ano que vem como presidente do Senado. Só que Bertaioli diz que isso não vai acontecer, ele é categórico. Ele fala que não vê chance do PSD vir a apoiar Lula no primeiro turno, porque isso, segundo ele, racharia o partido. Segundo Bertaioli, existe uma série de questões regionais que impediriam o partido de apoiar Lula já no primeiro turno. Então, com isso, ele acha que o partido vai ter candidato próprio e acha isso, inclusive porque, segundo ele, isso faria parte dos projetos de crescimento do PSD. E é esse raciocínio de Bertaioli que é interessante. Segundo o raciocínio do deputado, as mudanças recentes provocadas pela legislação, com a determinação da cláusula de barreira para os partidos, vão fazer com que haja uma rápida redução do número de partidos existentes. Hoje, a Câmara dos Deputados tem 25 partidos com representação. Nas eleições de 2018, quando já houve a cláusula de barreira, esse número de partidos diminuiu. E a expectativa é que diminua ainda mais na eleição desse ano. A expectativa é que se tenha aí 12 a 15 partidos com representação. E esse processo, porque a cláusula de barreira tende a ficar mais rigorosa para frente, é que em 2030 você só tenha talvez 8 a 10 partidos no país com representação. E como toda a disputa, toda questão que envolve um partido, ela é relacionada à bancada daquela forma na Câmara, isso não cumprir a cláusula de barreira significa praticamente a extinção do partido, porque um partido que não cumpre a cláusula de barreira não tem dinheiro do fundo partidário, não tem tempo de propaganda no rádio e na televisão. Então, isso faz com que não atingir a cláusula de barreira signifique quase a extinção dos partidos. A expectativa é que alguns dos partidos que vão crescer, que vão conseguir atingir a cláusula de barreira, cresçam. Outros devem diminuir. Deve, por exemplo, diminuir o PSDB, deve crescer o União Brasil. E o PSD deve estar entre os partidos que crescem. E pelo raciocínio de Bertaioli, para que cresça, o partido tem que ter um candidato próprio à presidência, porque com a cláusula de barreira e com o fim das coligações partidárias, aquela ideia que existia antes de um partido não ter candidato à presidência da República, pegar carona em alguma candidatura própria à presidência da República e crescer assim, como, por exemplo, o MDB fez durante vários anos, é uma coisa que agora fica bem mais difícil.
sem a possibilidade de fazer coligação nas eleições proporcionais e com a cláusula de barreira, no raciocínio de Bertaioli, é importante que o partido tenha um candidato próprio à presidência da República, porque ele é que vai ser o puxador de votos para formar as bancadas de deputado federal. Fique interessante que o eleitor, ao digitar o número do candidato à presidência da República, na sequência, ele digite o mesmo número para escolher o seu candidato a deputado federal. Esse é o raciocínio de Bertaioli, que faz com que Bertaioli aposte que o PSD vai ter sim um candidato à presidência da República e que esse candidato vai ser, então, o Eduardo Leite. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos dessa novela. O que a gente aqui sabe é que o Gilberto Kassab, comandante do PSD, é alguém que não costuma dar ponto sem nó. Vamos ver, então, os próximos capítulos. Até o nosso próximo JBR News.